Falamos aqui uma série de mensagens em que meditamos sobre a obra de Deus e nós aprendemos, à luz da palavra, que nós somos a grande obra que Deus está realizando, amém? Você crê nisso? Agora nós vamos estar falando sobre a obra da cruz. Precisamos estar bem entendido sobre aquilo que aconteceu na cruz. A obra que aconteceu na cruz precisa estar sendo compreendida. Porque se nós entendermos o que Cristo fez e o que isso significa para nós, nós vamos poder desfrutar na nossa caminhada com Ele. Amém? Você está andando com Jesus? Amém? Você está andando com Jesus? Nós estamos trabalhando a ideia de andar, correr e voar. E quando eu sei a obra que o Senhor fez, eu vou querer andar nesta obra. Eu vou querer correr com esta obra. Eu vou também querer voar através dessa obra, amém? E isso é um projeto de Deus para todo o seu povo em todo o tempo. Então, qual é a obra da cruz? Jesus, ele vem ensinando e ele encontra ali um homem conhecido, um homem que conhecia toda a palavra, os escritos do Antigo Testamento, que era, verdadeiramente o Antigo Testamento era o que eles tinham de escritos sagrados naquele tempo. O Novo Testamento ali estava acontecendo e não tinha o que nós temos hoje. Então o texto diz que havia um homem fariseu que se chamava Nicodemos, um chefe dos judeus, ou seja, ele era alguém que ensinava, era alguém que estava numa posição em que era conferida a ele a autoridade acerca dos escritos. Ele dominava toda a leitura do Antigo Testamento e ele sempre ensinava a muitas pessoas, até pela posição que ele tinha. E o texto diz que esse homem foi ter um encontro com Jesus. E o texto diz assim: este foi ter com Jesus à noite. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Versículo 3, você pode ler? Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fala assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus começou a chamar a atenção de alguém que conhecia. Jesus começou a chamar a atenção de alguém que conhecia os escritos sagrados de todas as gerações que vieram e que chegaram até ele. Eles conheciam toda a lei, eles conheciam tudo aquilo que foi escrito, como os profetas do Antigo Testamento. Então Jesus chama a atenção e mostrou para ele algo que fez uma interrogação muito grande. Eu creio que houve ali um espanto quando Jesus falou isso para ele. Nascer de novo foi algo que foi verdadeiramente uma novidade. Nascer de novo, talvez ele nunca tenha ouvido falar sobre isso. Ele ficou, sim, na verdade, bem curioso com essa palavra de Jesus. E então, no versículo 4, ele faz a pergunta para Jesus. Qual foi a pergunta que ele fez? Você pode ler? Então, olha só, ele tinha uma ideia de o nascer natural. E ele já, ao fazer a pergunta, ele mesmo deu a resposta e viu: caramba, isso não tem como. Como que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Como que vai ser isso? Não tem como. E aí ele continua o diálogo. Jesus então fala para ele, versículo 5. Qual foi a resposta de Jesus? Você pode ler? Se não nascer da água e do Espírito. Eu queria que você guardasse isso.
Vamos lá, versículo 6. O que nasce da carne, mas o que nasce... 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemo, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Assegure-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Você pode ler o versículo 14? Eu queria que você pensasse nisso. Eu tenho trabalhado essa pergunta. Jesus, ele trouxe, mais uma vez, uma pergunta para ser feita para aquele povo. O que eles estavam vendo? O que eles viam? Quando eles lembravam do episódio lá da serpente em que Moisés levantou lá no deserto. O que estava acontecendo ali? Qual era o entendimento? Então Jesus, ele faz uma questão de dizer assim, é necessário também que o Filho do Homem, desta forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus quis chamar a atenção de que o Filho do Homem precisava ser identificado. Precisava acontecer uma identificação ali. Lá no deserto aconteceu algumas coisas que nós precisamos voltar lá para o capítulo de Números 21, fazer algumas perguntas. Qual é a sua identificação? Primeiro, com a cruz. Como você se identifica com a cruz de Cristo? Quando você olha para a cruz, você se identifica como? Como você vê a cruz? Como você vê Cristo que foi pregado naquela cruz? Quando você olha para aquilo, o que você vê? Que tipo de identificação tem aquilo contigo? Jesus, ele quis chamar a atenção, por isso é importante voltar lá no Antigo Testamento, porque tudo que aconteceu no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo diz, era como sombras. Sombra do que iria acontecer no Novo. Porque tudo que aconteceu no Novo já estava predito lá no Antigo Testamento. Então são sombras. E aquilo que aconteceu no deserto era uma demonstração de que Deus estaria providenciando um julgamento, fala assim, julgamento, necessário para toda a humanidade. E aí lá no capítulo, bota lá em Números 21, partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho. Como é que ficou o povo no caminho? Eles estavam indo para a terra prometida. Ali eles deviam estar mais ou menos nessa época, em torno dos 38 anos já rodando, mais ou menos isso, rodando pelo deserto. E agora, quando eles estavam bem próximo, onde vários deles já tinham morrido, Arão já tinha morrido. Se você ver os capítulos anteriores, vai mostrar a morte de Arão, Miriam, todos já tinham morrido. Moisés ainda estava já no seu final ali, terminando ali a sua carreira. E aí, aquele povo, que ainda, muitos deles já tinham nascido no deserto, e vinha acompanhando, indo em direção à terra prometida.
Esse povo, eles estavam impacientes em continuar recebendo tudo aquilo que Deus estava dando a eles todos os dias no deserto. E olha lá no versículo 5. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, o que o povo disse? Por quê? Então ele diz assim, olha, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, nós detestamos essa comida miserável. Em outra tradução diz assim, eu já estou com fastio dessa comida vil. Como quem diz assim, não aguento mais, Senhor, ficar recebendo isso que tu tem dado toda manhã. O que eles estão se referindo, irmãos? Do maná que descia do céu. Quantas vezes você está cansado de receber a mesma palavra? Quantas vezes você olha assim, abre um capítulo da Bíblia e você já diz assim, eu já li isso aqui. Quantas vezes nós ficamos cansados de uma só coisa? E eles não só expressaram a sua insatisfação, como eles liberaram palavras malditas. Eles foram rebeldes contra aquilo que Deus estava dando, que supria todas as necessidades físicas. O maná atendia a tudo que o homem precisava. Mas eles já não estavam aguentando mais. E o interessante, irmãos, que isso não aconteceu uma vez. Isso já tinha acontecido várias outras vezes. E eles sabiam. Nas histórias que ouviram contar, aquela geração que ali estava, ouviram. E muitos viveram momentos em que viu Deus trazendo correção no meio do seu povo. Julgamento e juízo acontecendo. E mesmo assim, eles não temeram de se levantar contra Deus e declarar palavras tão malditas. E, irmãos, o que isso tem a ver com os dias de hoje? Jesus disse que importa que o Filho do Homem seja levantado, assim como Moisés levantou a serpente de bronze. Eu queria que você pensasse uma coisa comigo. O bronze na Bíblia tem significado. Todas as coisas na Bíblia, irmãos, trazem significados. Todas as coisas trazem significado. E nós precisamos entender que Deus, quando Ele vem com uma ação, Ele traz algo que o povo sabe o significado para servir de referência àquilo que Ele está falando. E olha na continuidade do texto que Ele vai dizer. Então o Senhor enviou serpente venenosa que morderam o povo e muitos o quê? Morreram. Irmãos, no deserto é comum ter serpente. E eles andavam no deserto e não eram atingidos pelas serpentes. Porque eles não creram. Eles não creram no que Deus vinha fazendo e na promessa que Deus já estava mostrando para ele que já estava acontecendo. Por eles não crer, eles murmuravam, eles reclamavam daquilo que estavam vivendo. Consequentemente, Deus então tirou a mão da proteção que estava dando daquelas serpentes que existia no deserto. Então agora eles eram picados, o Senhor então permitiu que elas fossem até eles e eles sofressem as consequências, porque estavam indesejosos com seus corações, enjoados daquilo que Deus estava fazendo. E isso é muito sério. Eles começaram então, muitos morreram, versículo 7. O povo foi a Moisés e disse, pecamos. Houve reconhecimento. Eles reconheceram que afrontaram a Deus. E disseram, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você, Moisés. Ore pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Olha só, eles se arrependeram. Falaram assim, arrependimento é um grande passo. Irmãos, quando eles demonstraram e reconheceram, olha como é simples.
quer mudar algumas coisas na sua vida, reconheça. É simples. A proposta do Evangelho é muito simples. Foi por isso que Jesus levou aquele homem e levou aquelas pessoas que estavam ouvindo o que ele dizia a lembrar da serpente do deserto que foi levantada por Moisés a mando de Deus. E aí, olha só o que acontece. O Senhor disse a Moisés, o que o Senhor disse? Muito simples o que Deus fez. Faça uma serpente e coloque no alto do poste, quem for mordido e olhar para ela, viverá. Versículo 9. Moisés fez então uma serpente de quê? Assim, bronze. E a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então, olha só. O bronze na Bíblia significa julgamento. Fala assim, julgamento. Deus, ele trouxe julgamento. Por causa do arrependimento, ele julgou a causa. E ele então liberou misericórdia para aquele povo. Ele retirou e cessou-se ali as cobras de estar mordendo aquelas pessoas. E aqueles que eram mordidos ainda poderiam correr e olhar simplesmente para aquela cobra. E eu fico imaginando, imagine, irmãos, a quantidade de pessoas que estavam no deserto. Imagine o tamanho do acampamento. Alguém que estava numa outra tenda devia estar lá em Nova Iguaçu. Alguma tribo devia estar lá naquela ponta. E digamos que tenha colocado a serpente no meio ou numa das pontas. Alguém foi picado lá do outro lado, assim, caramba, mas vou ter que ir lá? Ah, não preciso ir lá não. Vai lá para mim. Nós vivemos um tempo assim, em que as pessoas, elas não querem se apropriar da autoridade dada pelo julgamento que Deus fez. Deus já trouxe julgamento. E o julgamento que Ele deu é para trazer às pessoas a oportunidade de olhar e ver que o pecado já foi julgado. Deus já julgou o pecado. Satanás, ele não tem mais poder e autoridade sobre aquilo que Deus estabeleceu. E nós precisamos olhar e ver. Então o Senhor olhou e Ele mostrou. Irmãos, se nós olharmos Deuteronômio capítulo 21, vai falar das bênçãos, vai falar de algumas coisas que vão estar acontecendo ali. Bota aí para mim, Deuteronômio 21, ou Deuteronômio 21, Deuteronômio 28, 28, versículo 23. Ali está falando, fala de bênção, de maldição, e ele pega a expressão de bronze, para que você entenda. Em algumas traduções vai estar colocando metal, ou vai estar colocando cobre, uma outra expressão usando outra, mas ele está usando verdadeiramente bronze. Ele diz, o céu sobre a sua cabeça será como bronze. Bronze é julgamento. Bronze é julgamento. Tanto que em Jeremias 39, versículo 7, Deus, ele levanta Jeremias também e diz que Jeremias seria um tipo de muro de bronze. Jeremias seria um tipo de muro de bronze. Fala assim, muro de bronze. Ou seja, Jeremias estaria trazendo julgamento à nação de Israel. Tanto que nós vamos ver que eles foram levados cativo para a Babilônia. E as pessoas detestavam Jeremias porque ele sempre trazia a palavra de que o julgamento viria. Deus estaria fazendo julgamento sobre o seu povo por causa de ter virado as costas para ele. Então, o bronze sempre foi uma referência com entendimento de que haveria julgamento. Deus estaria julgando. Por isso que o Senhor Jesus, ele se referiu a esses textos do Antigo Testamento.
ele se referiu ali à serpente de bronze. Por que Jesus fez isso? Porque ele queria chamar a atenção das pessoas para que elas se identificassem com aquilo que aconteceu lá. Porque as pessoas, quando olhassem para aquela serpente de bronze, ela não seria a serpente de bronze que estaria curando ela. Não, seria a obediência e crer no que Deus disse para fazer assim, e assim, se assim fizesse, seriam curados, teriam vidas. Deus queria que mostrasse a serpente de bronze, porque eles sabiam que bronze significava julgamento, e Deus está dizendo assim: eu já julguei o pecado de vocês, eu já julguei aquilo que está levando vocês à morte, eu já ouvi o clamor de vocês. Então Deus quis mostrar para aquele povo, e querendo mostrar para nós hoje, assim como Jesus disse que do Filho do Homem também deveria ser levantado como a serpente do deserto, aquela serpente que Moisés, recebendo direção de Deus, mandou levantar. Então ele diz: Moisés, então quando a serpente de bronze a colocou num poste, quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Muitas pessoas, eu acredito, irmãos, que não quiseram ir lá olhar para a serpente. É igualzinho os dias de hoje. Deus fala uma coisa, a pessoa toma a sua posição e faz do jeito que quer, do jeito que acha, do jeito que pensa. São escolhas, e Deus permite isso. Deus não criou robôs, Deus não criou pessoas como bonecos para fazer tudo o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não, Deus deixa a pessoa refletir: você quer isso? Se você quer assim, então você viva assim, será assim. Mas quando você entender e cansar, e entender que está sobrecarregado, vem para mim que eu vou te aliviar. Então Jesus trouxe um novo para aquele homem que era conhecedor da palavra. E aí, voltando aqui para o capítulo 3, eu preciso então identificar, olhar e ver o pecado que foi julgado. Eu preciso então olhar e ver que Deus faz em diversos momentos isso. É importante lembrar, irmãos, que a Bíblia está cheia de referências da questão do bronze sendo usado como julgamento. Quem lembra de Sansão? Sansão abusou da palavra de Deus, sim ou não? Sansão brincou com o poder de Deus. E por causa disso, ele sofreu as consequências daquilo. E quando ele foi preso, furaram os seus olhos. Ele ficou cego, amarraram as suas mãos, e os textos dizem que eram com coisas de bronze, correntes de bronze, coisas que eram presas, e ele ficou como um animal ali. E Deus estava dizendo assim, que ali estava acontecendo o julgamento da mesma forma que iria acontecer o julgamento quando ele se arrependeu ali. E ele pediu ao Senhor, houve também o julgamento daqueles que estavam zombando de Deus. Então aquele bronze que estava amarrado nele, por causa daquilo, todas aquelas muralhas, aquelas colunas que estavam agarradas em suas mãos quando ele lá estava preso, ele então balançou aquilo, e o julgamento veio sobre aquelas pessoas que estavam aí brincando com Deus, o Todo-Poderoso. E um monte de pessoas morreram juntamente com Sansão. Mas ali estava o julgamento. Ele estava acorrentado com bronze. Eram correntes, amarras de bronze. E há outros relatos também de outras pessoas, como o rei Zedequias, que era rei de Judá. Ele também foi cegado, arrancado, também furaram os seus olhos, quando Nabucodonosor o mandou e levou preso como escravo. Amarraram ele também com amarras de bronze, e o arrastaram e levaram para o cativeiro da Babilônia, e lá ele morreu do jeito que estava. Então, bronze, julgamento. E aí nós vamos ver que na história vai mostrar que o povo sempre teve a tendência de esquecer os julgamentos e aprender com os julgamentos que Deus fez. Nós precisamos aprender. A obra de Deus é uma obra que alguém deve aprender o que Deus está fazendo.
deve olhar e tirar um aprendizado para a sua vida naquilo que ele está realizando. Isso é a obra de Deus. E a obra da cruz, ela nos mostra o que Jesus fez. Jesus trouxe esse julgamento à terra. Ele trouxe julgamento para todas aquelas pessoas em que diziam que o amavam. Jesus olhou para os seus e disse que ele veio para os seus, mas os seus, as pessoas que se diziam de Deus, não o receberam. Irmãos, há muitos crentes hoje que estão se dizendo de Deus, que são pessoas de Deus, mas não estão recebendo Jesus da forma que precisam receber. Jesus veio mostrar isso. Então essa primeira parte da obra da cruz que eu quero mostrar para você, é que quando eu olho para aquela cruz, eu devo ver o julgamento do meu pecado ali. Como eu disse na quinta e pela manhã, aquela cruz era minha. Aquela cruz era de quem? Fala assim, era minha. Era nossa aquela cruz. Mas ele levou sobre si. Tudo aquilo que ele sofreu era para nós sofrermos. Todo aquele castigo que estava sobre ele era para nós. E nós precisamos então, que identificação. Por isso que Jesus disse, importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado. Para que ele seja levantado? Para que eu e você possamos identificá-lo como aquele que já fez o julgamento do pecado sobre a minha vida. E eu preciso me render a isso. Eu preciso me apropriar disso. Eu preciso olhar para aquela cruz como quem diz, essa cruz era minha. Mas eu não teria como suportar o que ele suportou. Eu não teria como fazer o que ele fez. Porque precisava vir da parte de Deus. E ele veio da parte de Deus. E era exatamente isso. E Nicodemos não estava entendendo. Jesus vai e diz para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nasça da água e nasça do Espírito. Nicodemos então ficou numa interrogação, e Jesus, quando pergunta para ele, mas você é mestre em Israel? Você domina e conhece todos os escritos. E como não entendes? Jesus estava fazendo uma menção de algo espiritual que estaria acontecendo ali. E que Nicodemos não estava percebendo porque os seus olhos ainda estavam tampados. Jesus sempre declarou que ele é a luz do mundo. Jesus sempre declarou que é importante nós lembrarmos que Jesus, quando começa o seu ministério, ele começa aproximadamente com quantos anos? Quanto? Por que Jesus demorou tanto tempo? 30 anos. E para ele começar o ministério, o que aconteceu antes? O que aconteceu antes para ele começar o ministério dele? Foi batizado. Ele desceu as águas, João o batiza, e quando João o batiza, o que acontece com ele? O que vem do céu? Uma voz, e testifica. Ou seja, Jesus precisava ser ungido, fala assim, ungido. Jesus foi ungido por Deus, para que ele começasse o ministério. Então, aqui, o fariseu não estava entendendo, Nicodemos não estava entendendo. Nicodemos estava confuso com as palavras de Jesus, e Jesus queria levar ele a um entendimento sobrenatural, e ele não estava entendendo, porque ele não tinha a unção ainda sobre ele, ele não tinha iluminação do Espírito para entender o que Jesus estava falando, mas Jesus estava cutucando ele, e mostrando para ele, que tem algo que precisava acontecer com ele também, que só o conhecimento da palavra, só ter as informações que ele tinha, não era suficiente para ele entrar no reino de Deus, não era suficiente para ele ser salvo. E o texto então mostra claramente que a obra da cruz era completa. E Jesus queria mostrar para ele que havia algo muito maior. Havia uma autoridade que deveria ser recebida do céu. E que Jesus teria, o Filho do Homem, precisava ser reconhecido para que isso acontecesse na vida de todos aqueles que crerem. Por isso que nos versículos seguintes de João 3, quando chega lá no 14, bota lá no 14.
No 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E por que ele seja levantado? Para quê? Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê tenha. E aí o 16, aquele versículo mais conhecido por todos o que conhecem o Evangelho. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha. Então ele falou, da mesma forma como foi lá. A vida veio através da obediência àquilo que Deus disse. Então ele está dizendo, olha só, Deus está fazendo algo novo. Deus está revelando a sua obra, a obra da cruz. A cruz ainda não era conhecida ali por Nicodemos. Nicodemos ainda ia experimentar, ver o que aconteceu na cruz. Porque os fatos não tinham ainda acontecido. Mas Jesus já estava abrindo os olhos dele, preparando aquele homem para que ele pudesse receber a luz do Evangelho através do seu relacionamento com Jesus. E ele fez isso de forma tímida, versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. 18. Quem nele crê? Mas quem não crê? E por que está condenado? Irmãos, olha como que o Evangelho é simples. O Senhor diz para Moisés, Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca lá. E colocou num madeiro, um poste de madeira, e ele colocou aquela serpente lá. E todos os que estiverem morrendo, reconhecerem que forem picados pela serpente, estiver morrendo, vá lá, olha para aquela serpente e serão curados. Olhar para a serpente era obedecer o que Deus disse, amém? Obedecer a palavra que foi liberada. Olhar para a serpente era reconhecer aquela palavra que foi liberada e olhar e ver, ali está o julgamento do meu pecado. Ali está o julgamento da morte que está vindo sobre mim por causa da picada dessa serpente. Então, quem não crê não age. Assim, crer tem a ver com atitude. Porque eu recebo uma palavra de Deus e ela é uma palavra de fé. E a fé, ela precisa ser manifesta e ela só é manifesta se eu estiver crendo. Porque a palavra que vem é uma palavra para alimentar o meu recipiente como um recipiente de fé, um vaso de fé. Onde Deus lança a sua palavra e Ele espera que aquela palavra que caia lá em mim como vaso venha reproduzir, venha nascer como semente e venha produzir alguma coisa. E esse texto então mostra, Jesus estava mostrando para Nicodemos que todas essas coisas precisavam acontecer. Que as pessoas não estão condenadas por causa disso ou daquilo, não. Elas estão condenadas agora, não é porque elas são pecadoras. Porque esse pecado eu já julguei. O Filho do Homem veio para julgar. Então Jesus, quando ele cria esse diálogo com Nicodemos, ele quer mostrar, olha, vocês só estarão condenados se não crerem em mim. Se não crer naquele que veio do Filho de Deus, como Filho de Deus enviado por Deus. Versículo 19. Este é o que? O julgamento. A luz veio, mas os homens Então este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Fala assim, a luz veio ao mundo. Quem é a luz, irmãos? Jesus. Ele veio para iluminar, para abrir os corações, tirar os corações de trevas e mostrar verdadeiramente o caminho em que o Senhor tinha para colocar as pessoas. Então, o que eu preciso, irmãos, entender aqui? Existe uma coisa espiritual acontecendo ali. Quando ele diz que o Filho do Homem precisava ser levantado, é porque ele precisava ser identificado. E ele precisa ter dois tipos de identificação. A primeira identificação é olhar lá para aquele serpente de cobre, para entender que eles estavam
eles eram, o pecado que estava sendo representado ali já tinha sido julgado, foi julgado por Deus, e aqui a providência já estava diante de Nicodemos, que era o Filho de Deus que ali estava. Então, nós precisamos entender isso. E a segunda identificação é que eu preciso me identificar com aquilo que ele está falando. Me identificar como um pecador, como alguém que precisa, receber esse novo nascimento que Jesus falou. Agora não como o Antigo Testamento, porque eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo não era derramado sobre todos os homens. Mas hoje é diferente. Nós precisamos olhar e ver que esse crer é através desse nascimento pela água. E esse nascimento pela água, eu queria que você meditasse em Ezequiel capítulo 36. O livro de Ezequiel profetiza esse tempo, profetiza esse momento, capítulo 36, versículo 25 até o 38. Jesus veio trazer uma nova aliança. Jesus veio trazer uma nova aliança. Os profetas vieram anunciando uma nova aliança. O Novo Testamento vem anunciando uma nova aliança. Jesus veio selar uma nova aliança. E nessa nova aliança, como Jesus disse para Nicodemos, o homem deveria nascer de novo. Nicodemos então ficou, mas como é que pode? Não tem como. E Jesus disse que precisava nascer da água e do Espírito. E aí Jesus fez algumas declarações. E olha só o que o profeta vai dizer lá atrás. Jesus está se referindo a Ezequiel, a que os profetas já haviam anunciado. Quando ele diz que o homem tinha que nascer de novo, e esse nascer da água, ele está se referindo aí. Muitas vezes a gente até fica pensando, e já pensei muitas vezes, que seria se referindo ao nascimento, né, de quando natural, quando a bolsa, né, a bolsa de água, né, que protege a criança, ela rompe, e então está pronto para nascer a criança. Ou seja, muitas vezes vamos pensar que é esse nascimento, tanto que não é, que Jesus estava falando com um homem que era conhecedor da palavra, um homem conhecedor dos escritos sagrados. E esse nascimento e essa água que Jesus está se referindo aqui, era algo que no Antigo Testamento a água tem diversos momentos e ela é simbólica para um monte de coisas. E uma delas, a qual Jesus está se referindo aí, é a questão da purificação. Quando Jesus diz que eu preciso nascer da água, ele está apresentando que na nova aliança ele iria nos purificar. Ele diz, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão o quê? Puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração. Darei o quê? Um coração novo. E porei um espírito novo em vocês. E porei um espírito novo em vocês. Porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração. E lhes darei um coração. Jesus está dizendo assim, você precisa nascer agora dessa água, a água espiritual de Deus. É uma água que purifica. Isso, irmãos, eu entendi bem essa situação. Porque dentro da prática em que existia nos rituais deles, todo lugar que eles chegavam, eles primeiro tinham que se purificar. O que eles faziam? Lavavam mãos, lavavam os pés. Não era isso? Eles iam sempre se lavar a mão e os pés. E muitas vezes, quando a gente lê o Novo Testamento, muitas vezes pensávamos que estava se referindo a esse nascimento natural que o homem, até porque não teria como o homem nascer dessa forma de novo. Então Jesus está se referindo especificamente à água que purifica, a água que limpa, e essa água viria dele, e essa água traria um coração novo, e traria um espírito novo, um espírito agora regenerado, limpo, um espírito que teria acesso ao padrão moral de Deus. Ali é um lavar moral, fala assim, lavar moral. Ou seja,
o homem perdeu o seu padrão moral de vida por causa da falta do seu relacionamento com Deus. Você pode ver que como o ser humano é imoral, cada vez mais depravado. Cada vez que passa o tempo, a tecnologia, o avanço da ciência, quando todas essas coisas elas vão se multiplicando, a imoralidade vai se multiplicando também. Não era comum você ter pessoas trocando de sexo como você tem hoje. Não era comum. Por quê? Mas porque Deus deu o avanço da ciência, o homem recebeu de Deus o avanço da ciência, e por ele ter um padrão moral distante de Deus, sem a direção de Deus, ele tem buscado trocar de sexo, ele tem buscado usar toda a multiplicação da ciência para colocar ali a sua deficiência moral, a sua vida imoral diante de Deus. E é algo danoso. Então, quando o Senhor vai dizer assim, olha, você vai nascer de novo. Você vai nascer da água. A água vai te purificar. Ele está se referindo aos rituais que eles tinham de purificação. Que, na verdade, Jesus, inclusive quando Jesus, andando com seus discípulos, uma casa, ele entrou e ele não lavou a mão para comer. E ele fez de propósito. Olharam para ele e disseram, mas ele não lavou a mão, seus discípulos, ninguém, que bagunça é essa? E Jesus então vai e diz para aqueles homens que eles iam lavar o exterior, mas o interior continuaria completamente sujo. Jesus sempre aproveitava os momentos para trazer ensinamentos, para trazer declarações que seriam espirituais. Então Nicodemos estavam diante dessa verdade. Em Ezequiel diz, eu darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, e tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. 27. Porei o meu espírito em vocês e os lavarei e agirei segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Então olha só a proposta de Deus. Jesus estava mostrando para Nicodemos que esse dia chegou. Esse dia chegou. Você já pode, Nicodemos não estava entendendo, e Jesus está dizendo para ele, olha, você já pode começar a compreender que vou lavar todos aqueles que crerem. Você vai receber algo novo, você vai receber um espírito novo, porque você será lavado, as imundícias serão tiradas. Versículo 28. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo e eu serei o seu. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Versículo 29. E eu os livrarei de toda a sua impureza, convocarei o cereal e o tornarei numeroso e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei os frutos das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmo por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Então Jesus está dizendo, olha só, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Apontando para o arrependimento, da necessidade do arrependimento, a necessidade da purificação. Jesus estava chegando ali, se apresentando como aquele que estaria sendo a substituição daqueles rituais que eram colocados todos os meses, onde as pessoas iam lá ao templo para colocar os sacrifícios, para cobrir os seus pecados. Isso iria se cessar, não seria mais dessa forma. Por isso era necessário nascer da água e nascer do Espírito. Versículo 32. Quero que vocês saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano Senhor. Envergonhe-se, humilhe-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. Deus queria que as pessoas olhassem, e Deus deseja que a gente olhe para os nossos pecados e venha sentir a nojo dele. E é algo repugnante. Irmãos, quantas pessoas pecam, depois simplesmente fala perdão para Deus e está tudo bem.
não tem nojo, não sente nem um pouquinho de algo ruim, de náuseas em lembrar aquilo que fez. Que arrependimento é esse? Então o Senhor está dizendo e está chamando a atenção que esse nascimento espiritual iria provocar isso em nós. Muitas pessoas confessam a Jesus pela boca, apenas pela boca, mas não crê pelo coração. Quem crê pelo coração vai agir de forma diferente. Por isso nós precisamos entender e olhar para o Evangelho. Quando ele fala do nascimento aí, da água e do Espírito, ele está apontando para aquilo que foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. E Ezequiel foi um dos que profetizou isso. Outros profetas também falaram, versículo 33. Assim diz o soberano Senhor, no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, eu restabelecerei as suas cidades e as suas ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos os que passarem por ela. Estes dirão, esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden, as cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Ei, olha, vê se não é assim que Jesus faz na vida das pessoas. Quantos de nós estamos aqui essa noite e que podemos olhar para trás e ver como era a nossa vida, quem nós éramos, o que nós estaríamos fazendo no dia de hoje, se não fosse a restauração do Senhor sobre a nossa vida? Como nós estaríamos? Versículo 36. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem, saberão que eu sou o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Deus declarando o que ele fez e que o testemunho que seria dado. Versículo 37. Assim diz o soberano Senhor, uma vez mais cederei a súplica da nação de Israel e farei isto por vocês. E farei isso por eles. Tornarei o povo dele tão numeroso como as ovelhas, e como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos, de gente. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Querido, Jesus, ele nos chamou para ter essa identificação. Jesus precisa, como Filho do Homem, ser levantado. E para que ele seja levantado, eu preciso olhar e me identificar com aquilo que aconteceu na cruz. Eu preciso me ver naquele lugar. Diante das pessoas que estavam assistindo a crucificação, havia Jesus no meio e dois homens imperfeitos ali do lado, um do lado do outro. Um reconheceu que ali estava acontecendo o julgamento e foi salvo no último momento, porque reconheceu que aquilo que estava acontecendo com ele era por merecimento, mas por aquele que estava no meio dele e do outro que estava ao seu lado, não tinha culpa alguma. Então ali ele viu o julgamento de Deus sobre o seu pecado, e ele pediu e perguntou para o Senhor: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-se de mim. E Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Querido, qual é a identificação que nós temos? A autoridade que Jesus tinha era autoridade divina, e o profeta declarou isso, de que Jesus estaria sendo esse que estaria aspergindo a água purificadora sobre todos aqueles que crescem naquilo que estava acontecendo, diante dos olhos de todo aquele povo que estavam aguardando o Messias, mas não o reconheceram. E muitas vezes nós estamos aguardando aí Deus abençoar as nossas vidas, estamos aguardando acontecer um monte de coisas, ficamos com um monte de projetos e sonhos, mas não estamos verdadeiramente alinhados com o que o Senhor está fazendo. Precisamos olhar para a cruz e precisamos ver: aquele era o meu lugar. Devemos nos identificar com Jesus, identificar com aquele pecado que ele carregou lá, e dizer: foi o meu pecado que ele levou. Aquele pecado ele
nunca teve. Ele levou o meu pecado, ele levou o teu pecado. Por isso nós devemos nos identificar. E aí devemos receber toda a autoridade que ele lançou sobre todo o povo. Para aqueles que creram. Ele deu autoridade de não serem mais condenados. Porque estávamos todos condenados. E agora ele nos deu autoridade. E agora você, como alguém que não é mais condenado, você precisa ter autoridade. Jesus tinha autoridade. E Jesus tinha autoridade, e é importante entender por que ele tinha autoridade. Muitas vezes a gente não consegue entender e discernir isso. Por que Jesus tinha autoridade e o diabo estava pensando que estava dando tudo certo para ele? Só que o diabo nunca consegue entender o que Deus está falando. Porque ele não tem a iluminação do Espírito de Deus. Ele é trevas, então ele não consegue compreender o que Deus fala. Ele só consegue entender as coisas que Deus está fazendo depois que tudo acontece. Ele não consegue entender. Ele não sabia que ele estaria perdendo o seu reinado no coração da humanidade com o nascimento de Jesus. Se você recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você é lavado pela água, é batizado pela água, purificado pela água, e você nasce do Espírito, você agora é um ser espiritual aqui na terra, por causa da autoridade de Jesus. Por isso nós precisamos nos identificar com a cruz. Porque a cruz trouxe a oportunidade de nós recebermos a autoridade que havia sido perdida. O homem perdeu a sua autoridade sobre a sua vida por andar disperso da presença de Deus, disperso da palavra de Deus. O homem, com o seu espírito morto, separado de Deus, ele não tinha como receber a direção de Deus em tudo aquilo que Deus queria realizar ainda no meio do homem. Então agora, quando ele recebe esse nascimento da água e do Espírito, ele começa então a compreender de que Deus quer que nós vamos nos posicionar na obra da cruz como alguém que recebeu autoridade por causa da cruz. Eu e você recebemos autoridade espiritual delegada por Deus através do seu Filho Jesus, onde o diabo ele pensou que Jesus sendo crucificado ele estaria tranquilo agora, e ele não sabia que ele arrumou um problema maior ainda para ele. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele disse: está consumado. Houve tremor de terra, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Agora o diabo arrumou um problema maior para ele. Antes ele tinha um para se opor, agora ele tinha multidões e multidões que creram na cruz do Calvário, que creram e se identificaram com aquilo que aconteceu na cruz. Então agora o diabo já não teria mais autoridade sobre aqueles que crescem. Por quê? Porque para alguém ter autoridade em alguma coisa precisa ter documento. A Bíblia diz que a fé, nós a conhecemos como um documento, amém? Fala assim, a fé é um documento. Para você dizer que você é um homem na terra, você precisa ter o quê? Documento. Precisa ter certidão de nascimento, sim ou não? Se você não tiver certidão de nascimento, você não tem outros documentos, tem? Sem certidão de nascimento dá para fazer identidade? Jesus teve que nascer em carne, para que ele pudesse ter a identidade de homem. E quando ele nasceu do ventre de Maria, ele agora poderia chegar diante de Satanás e destroná-lo, porque agora ele era cidadão desta terra. O diabo não tem cidadania terrena, ele não tem. E por isso que a Bíblia diz que ele é ladrão, ele rouba as entradas da vida das pessoas, ele entra nas pessoas. Ele busca habitar nas pessoas, mas ele faz isso como ladrão. Jesus não. Jesus ele veio pela porta. O bom pastor diz que as ovelhas, elas entram por onde? Pela porta. E ele é o pastor das ovelhas que está na porta. Então Jesus se identificou em também ter entrado pela porta. E para que pudesse ter autoridade aqui na terra, ele precisava nascer como homem.
Então, na obra da cruz, quando eu identifico que Deus planejou tudo isso e o diabo não entendia nada do que estava acontecendo. Por isso, querido, hoje eu e você, fala assim, eu e você. Assim, eu e você, meu irmão. Se cremos em Jesus, somos autoridades aqui na terra. Recebemos de Deus essa autoridade delegada. E diz que tudo que nós ligarmos ou desligarmos, no céu e na terra, será ligado ou desligado. Então nós somos autoridade e nós alcançamos isso através de quem? Da cruz. Por isso ele precisa ser levantado. Você precisa se identificar com a cruz. Conhecer sobre a obra da cruz. Para que você possa verdadeiramente então viver essa experiência da obra da cruz. O que Jesus representa para a tua vida? O que ele já fez até aqui? O que falta fazer? Tem alguma coisa que Jesus ainda não fez na tua vida? Tem alguma coisa que ainda não liberou para que aconteça na sua vida? Se tem, é porque você ainda não tomou posse. Porque ele já liberou na cruz. Ele diz que todo o poder foi dado a ele. Jesus, quando ele foi crucificado, depois do terceiro dia, ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele se apresenta aos seus discípulos. Muitos nem o conheceram. E aí fica, irmãos, por que não reconheceram Jesus? Porque ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E Jesus estava agora numa dimensão celestial. A mesma dimensão que eu creio, irmãos, que nós também um dia vamos estar. Por isso eu queria que nessa noite você pensasse o que tem sido a cruz do Calvário para você. Jesus já foi levantado na tua vida da forma que ele quer? Quando você olha para a cruz, você identifica os seus pecados? Você lembra que foi por causa dos nossos pecados? Se você olhar para a cruz e não lembrar que foi por causa de mim, por causa de você, a cruz não vai valer coisa alguma para você, porque a cruz, Jesus disse que é como aquela. Ela é a cruz, ela apresenta para nós o julgamento. Fala assim, a cruz apresenta para mim o julgamento dos meus pecados. Jesus julgou os meus pecados. Agora já não posso mais e não preciso mais viver dominado pelo pecado. Porque ele quer lavar, aspergir com a sua água. E ele quer derramar sobre mim o seu Espírito. Ele quer nos purificar. Por isso que a nossa vida cristã precisa ser pautada na palavra de Deus. Feche os seus olhos. Eu queria...